É no alvorecer do século XVI que um novo capítulo na história estava prestes a ser escrito. Navegadores portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral, atravessam o vasto e desconhecido Oceano Atlântico em busca de novas terras. O que encontram é um mundo vibrante, repleto de cores, sons e uma diversidade de vida que jamais poderiam imaginar. E aquilo que parecia ter sido um acidente de percurso se transformou num dos momentos mais importantes da humanidade. Povos que estavam separados pelo Oceano Atlântico, povos que não sabiam da existência do outro, estavam tendo o primeiro contato, ali, naquele dia, 22 de abril de 1500. É chamado de Dia da Descoberta por ser do olhar europeu a descoberta de uma nova terra, de novos povos, de novos sonhos, e do olhar do nativo, o índio brasileiro, um povo novo, novas tecnologias, uma nova realidade totalmente diferente do que viviam. Ali naquela praia de areias faiscantes e água cristalina nascia o espírito do Brasil. Naquele momento dos encontros dos dois povos, não houve um conflito e nem uma guerra. Houve sim uma dança. Um marinheiro tirou um acordeão e o lendário Bartolomeu Dias, o explorador português, anos antes havia dobrado o canal da Boa Esperança na África do Sul e agora estava ali, dançando e dá um salto mortal, uma pirueta que encanta os Tupi-Guarani, que se juntam na dança de mãos dadas, um momento mágico. Momento que parecia anunciar o nascimento de um povo, de um novo mundo. Parecia que era o nascimento de um país que daria tudo certo, onde nada parecia que daria errado, nada parecia, mas deu tudo errado. A história do Brasil é uma tapeçaria rica e multifacetada, tecida com os fios da esperança, da tragédia, da resistência e da transformação. O que começou como um encontro de mundos no alvorecer do século XVI, rapidamente se transformou em um palco de exploração e desigualdade. Assim como todos os países do continente americano foram colonizados pelas potências europeias, a terra dos papagaios não seria diferente. Diferente mesmo é o nosso colonizador. Portugal, hoje em dia, é bem diferente do que foi no passado. Atualmente é um país de segunda prateleira na Europa. Não é rico, mas também não é pobre. Diferente de seus vizinhos, Inglaterra, Holanda, França e Espanha, esses todos mais ricos e desenvolvidos do que Portugal, e todos também colonizaram a América. Podemos apenas conjecturar que se não fôssemos colonizados pelos nossos irmãos tugas, estaríamos melhor ou não, mas com certeza não seríamos iguais hoje. Diferente das outras colônias na América, a cultura portuguesa era bem mais liberal quando se trata da miscigenação entre os povos. Em todos os países americanos podemos observar que não há tanta mistura de povos como há no Brasil. Mesmo em países como os Estados Unidos, que são formados por uma diversidade cultural enorme, podemos ver que não há tanta mistura de raças como aqui no Brasil. Apenas o nosso país, que herdou essa cultura de Portugal, que talvez por causa da mistura de povos celtas e visigóticos como os mouros, criaram esse costume de se relacionar entre diversas etnias. Esse costume que é provavelmente a síntese da sociedade brasileira. Com a colonização veio a escravidão, um dos capítulos mais sombrios da história do Brasil. Milhões de africanos foram tirados de suas terras, trazidos à força para cá e submetidos a uma vida de sofrimento e trabalho forçado. Essa herança dolorosa deixou marcas profundas na estrutura social e a economia do país, ecos que ainda ressoam até hoje. E talvez uma das heranças seja o culto ao sofrimento e a sua banalização. Para muitos brasileiros, você só é alguém se você sofreu na infância, apanhou dos pais, passou fome e tantas outras coisas. Está no nosso sangue, o sofrimento e a sua normalização. E sabe também o que está no sangue do brasileiro? A tortura como forma de aprendizado.
Ai, só batendo pra ver se aprende. Uma herança da escravidão, onde se o escravo não fizesse o que foi obrigado, era submetido a chibatadas. E assim vivia o povo, sem compaixão por aquele que sofre e conformado a viver sobre a injustiça. Não é à toa que o Bananil já sofreu com 3 ditaduras, todas que começaram pelo apoio popular e acabaram por crises políticas. Não houveram revoltas populares, não houveram revoluções, pois o brasileiro é um povo conformado e pouco ativo. A verdade é que atualmente vivemos um momento raro da nossa história, onde pelo menos desde 2013 há um interesse político, mas mesmo assim é raso e envolto de ideias populistas que não vão levar a lugar nenhum. Olha, veja bem, não estou falando mal do nosso povo, até porque eu também sou brasileiro, influenciado por essa cultura, mas temos que saber que ela existe e fazer o mínimo para poder mudar isso. Claro que nos últimos anos muita coisa mudou, mas essa noia ainda está no nosso sangue. Ai, o Brasil e o jeitinho brasileiro. São mentalidades que, embora possam parecer inofensivas em pequena escala, se manifestam em níveis mais altos como a corrupção, nepotismo e uma busca incessante por vantagem pessoal, minando a confiança nas instituições e perturbando os ciclos de desigualdade. O jeitinho, portanto, não é apenas uma peculiaridade cultural, não é só uma jabuticaba do Brasil. É um sintoma de problemas mais profundos dentro da sociedade brasileira. E ao romantizar esse jeitinho brasileiro, corremos o risco de normalizar a transgressão de normas sociais e legais, criando barreiras para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e equânime. Rapaz, falei bonito agora, hein? Certo, diante desses desafios que enfrentamos, como podemos transformar o jeitinho brasileiro numa força para o bem? Talvez canalizando nossa criatividade e resiliência para criar soluções éticas e sustentáveis que beneficiem a todos. O futuro do Brasil depende apenas do que nós vamos fazer. A resposta é bem mais genérica e chata, que o futuro só depende de nós. E essa habilidade de navegar entre sistemas complexos e querer também sempre levar vantagem em toda situação é uma faca de 2 gumes, especialmente quando olhamos para o cenário político atual do Brasil. Sabe, a mesma inventividade que nos ajuda no dia a dia também pode nos levar a aceitar soluções simplificadas para problemas complexos, abrindo caminhos para populismo e para a crescente polarização política que hoje nos afeta tanto. E nesse contexto, é impossível não notar como as promessas de soluções rápidas e o apelo ao sentimento de nós contra eles tem moldado o debate político brasileiro deste golpe militar. Golpe militar. E esse populismo nojento, com as suas raízes fincadas tanto na história quanto na cultura do Bostil, emerge como um dos protagonistas dessa narrativa, prometida a corrigir injustiças e trazer prosperidade, mas muitas vezes o custo da liberdade de indivíduos e do enfraquecimento das instituições democráticas. E aqui chegamos num ponto crucial. A polarização política não é apenas um sintoma de discordâncias ideológicas. Não é isso. Ela reflete também uma tendência à simplificação excessiva da realidade em busca por heróis salvadores, tanto na direita quanto na esquerda. E esse cenário nos desafia a questionar como podemos cultivar um debate político e saudável e produtivo em um meio de tantas divisões. Como a sociedade brasileira pode encontrar um caminho que valorize o diálogo e a diversidade de opiniões? Então eu chamei hoje meu amigo Yong Costa. Isso, pessoal, palmas, nosso primeiro convidado aqui. Essa gente inventa cada coisa. Bom, ele pode nos ajudar a dar resposta e entender melhor essa dinâmica da polarização política no Brasil em 2 partes.
Agora é com você, meu querido amigo. Vai lá. Ah, que isso, muito obrigado pela recepção, Kaique. Eu tô muito honrado de fazer parte desse vídeo, deste documentário, deste glorioso canal, mas vamos agora para o que realmente importa. Bom, e de início seria muito importante situar todos vocês acerca do significado do termo polarização política. Ao analisarmos separadamente as duas palavras que constituem o termo, teremos uma boa base. Semanticamente, a palavra polarização significa a ação de polarizar, presença de extremos opostos, sejam eles grupos, interesses, ou até mesmo pode ser entendido como a ação de atribuir potenciais eletrônicos a dois elétrons distintos, ou até mesmo a propriedade de ondas magnéticas e da luz apresentarem... Calma. Isso aqui não é um vídeo de química, você não tá no canal do Descomplica, você tá aqui para se divertir e se informar, não é? Então respira fundo e volta pra mim. Isso, olha pra cá. Voltando. No mais, polarização estabelece de certa forma uma relação de dependência com a existência de dois polos, dois lados distintos. Já a palavra política tem como definição ser a arte ou a ciência de governar, a ciência da organização, direção e administração de nações e estados. Agora que você já sabe o significado individual das palavras que constituem o termo abordado, vamos entender de fato o que é este termo e qual o impacto dele na vida do povo brasileiro. Antes de tudo, vamos entender o surgimento da polarização dos seres humanos. No período neolítico, os seres humanos, antes coletores e caçadores de estilo de vida nômade, passaram pelo processo de sedentarização, instalando-se em algumas regiões, dando espaço às primeiras civilizações. E para a autopreservação, defesa de predadores e até de inimigos, passaram a procurar estes grupos de cidades, que para serem aceitos deviam abrir mão da individualidade e adotar as normas, crenças e ideias do grupo. Assim, naturalmente surgiram muitos grupos distintos, cada um com suas normas e crenças extremamente polarizados. Mas como isso afeta a vida na qual vivemos hoje? Podemos dizer que, como vimos, ao longo de nossa história, fomos programados a nos adaptar e fazer parte de um grupo, sendo fiel a ele. Essa tendência faz com que se criem diferentes grupos e a polarização seja um processo natural. Toda essa situação em frente à democracia, que é um sistema administrado pela discussão de ideias e baseado na tolerância e o diálogo, danifica muito o avanço da sociedade. Quando há o excesso da polarização, é muito mais difícil que haja diálogo e a discussão das ideias. Ou seja, se dois grupos estão em polos de pensamento completamente diferentes, toda a opinião vinda de um lado é anulada pelo outro automaticamente. Tá, mas e quando isso ocorreu no Brasil? Nós podemos citar muitos episódios na história do Brasil em que a polarização da população saiu do controle e prejudicou muito a convivência social no país. Mas o episódio de 2013 é um dos mais recentes. Neste ano, surgiram manifestações da população, primeiramente durante a crise na economia, nas denúncias de corrupção, das investigações e delações da Operação Lava Jato e faltas de investimentos em setores como da educação e da saúde. Neste sentido, a polarização política no Brasil, em 2013, ocorreu quando nas manifestações pró-Dilma, organizadas por movimentos sindicais e de esquerda, ficaram em oposição aos partidos de direita, a partidários e movimentos sociais como o MBL, que foram às ruas defenderem suas exigências. Esses dois grupos manifestavam-se nas ruas e acompanhavam o julgamento de impeachment da presidente Dilma como verdadeiras finais de Copa do Mundo. Foram nestes momentos que se intensificaram os fortes sentimentos de oposição e opiniões polarizadas no país. Os favoráveis à presidente Dilma, em sua maioria vestidos de vermelho, e os anti-Dilma e anti-governo vestidos com a camiseta da seleção brasileira de futebol. Essa mesma configuração política se repetiu nas eleições de 2022,
Os principais impactos deste mal social na vida dos brasileiros é a grande divisão social que a população vem sofrendo, na qual a sociedade é dividida em blocos, intensificando tensões e conflitos. A falta de diálogo e cooperação que provém da forte identificação das pessoas com seus posicionamentos. A desconfiança nas instituições democráticas, como o governo, o sistema judicial, deslegitimando essas instituições e enfraquecendo a democracia como um todo, além do avanço da radicalização e do extremismo. Mas será que é possível superar este mal? Essa resposta, na verdade, não é exata como um sim ou como um não. É bem mais complexa que isso. Superar a polarização política é um desafio que requer esforços de diversas frentes. Algumas estratégias incluem promover o diálogo respeitoso entre os diferentes pontos de vista. Também evitar a demonização de oponentes políticos e buscar áreas de concordância para construir pontes. Tarefas sociais tão simplórias na teoria, mas na prática muito distantes do horizonte da possibilidade. Bom, é fácil colocar a culpa atual da crise política brasileira na polarização, mas a verdade é que a polarização é uma consequência de muitos outros fatores. A polarização não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, mas sim um mundial, e pode ser uma grande característica social do século em que vivemos, mas é um fato em que nós, tupiniquins, colocamos um pouco de nossa bagunça com exageros que só o brasileiro consegue dar. O brasileiro é um povo surrado pela geografia, pelos colonizadores, por ser rico demais em matéria-prima, por ser pobre demais no resto de todas as outras coisas, pelo destino e por tudo e por todos. Até eu tava batendo no Brasil aqui no começo do vídeo, mas essa não é exatamente a mensagem que eu quero passar aqui. Cara, e é assim que nos transformamos em uma grande incógnita, o eterno país do futuro. E foi aqui que viemos parar, nesse limbo, onde os conformados vendem o almoço para pagar a janta e os espertos se aproveitam dos mais fracos, ou talvez dos mais trouxas, motivos de levei vantagem. Espero que vocês tenham entendido o que eu tenho falado. E tudo começou com um sonho de um paraíso tropical, um país rico, gigante, pela sua própria natureza, mas como diria Jean-Jacques Rousseau, se fosse um BR, o brasileiro nasce bom e o Brasil o corrompe. Ou será que seria ao contrário? A verdade é que não dá pra saber. Talvez sejamos abençoados ou sejamos amaldiçoados. Mas o fato é que não somos a terra prometida que prometeram. E isso nos atormenta, cara, com o povo. Não é à toa que o Brasil é um dos países com a taxa de ansiedade mais alta do mundo todo. Bom, mas ainda talvez tenha para que lutar. Ainda há por quem defender. E ainda dá pra fazer o Brasil ser alguma coisa que nunca foi, mas que sempre esteve aqui. Bom, eu queria falar aqui no final do vídeo sem roteiro nenhum. Bom, só agradecer a você que assistiu aqui. Bom, se você assistiu aqui é porque você caiu num limbo do YouTube. Parabéns por isso. E também queria agradecer meu grande parceiro, o Yong Costa, que é assim que ele gosta de ser chamado no YouTube, pelo menos. Ele tem uma música de ciências, eu não sei exatamente o que é isso, mas é bem legal. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Eu queria também pedir que você que está aqui na Deep Web do YouTube, se você estiver aqui mesmo, ou se eu não estou falando com a voz da minha cabeça, pedir para que você seja inscrito, considere se inscrever, dê um like ou até mesmo um comentário. Eu acho que é só isso. Só isso mesmo. Pois é. Muito obrigado, viu? Se você me assistiu. Valeu e falou.